Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens chamada Vença. Vencer é uma decisão. Vencer é um conhecimento. Pastor, como assim conhecimento? Você precisa entender que só o fato de você estar aqui, você já venceu. Você chegou, você foi o primeiro, no meio de 200 milhões, você foi o primeiro a chegar no óvulo. Isso é vitória. Quando você veio para casa, você chegou botando ordem. Pai, a partir de hoje você dorme no chão, eu durmo na cama. Mãe, você só vai dormir quando eu deixar de noite. Aí você cresceu e você ficou com medo de barata. Mas eu entendo você. Todos os dias morrem milhares de pessoas picadas por barata. Você cresceu e você começou a ficar com medo de alguns desafios. Por isso que a gente vê na internet crianças recém-nascidas nadando, e pessoas com 50 anos de idade que, se molhar mais do que a cintura, dá uma crise e morre de colapso, não afogada. Então a gente foi crescendo, irmão, e há uma pergunta que todos nós brincávamos, né, quando éramos criança: o que você quer ser quando crescer? Eu fiz essa brincadeira, mas não deu muito certo porque eu não cresci. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você deixou de ser depois que você cresceu? Por causa do medo, da insegurança, dos traumas, das crenças limitantes, da sua religiosidade, da sua insegurança. Então, você precisa entender que você não é apenas um vencedor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz que nós somos vencedores. Paulo disse: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Já em Romanos capítulo 8, versículo 37, a Bíblia não diz que você é vencedor. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Amém? Paulo disse: mas em todas essas coisas. Que coisas, Paulo? O que está nos versículos 35 e 36. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então as nossas vitórias estão condicionadas a Jesus. Amém? Quando você entender quem caminha com você, irmão, você vai mais longe do que você tem ido. Quem está pregando comigo aqui? Quando você entender quem está contigo, você vai mais longe do que você tem ido. Porque quem caminha sozinho vai mais rápido, mas quem caminha com Cristo vai mais longe. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo de número 6, versículos 45 até o 51. Marcos capítulo 6, versículos 45 até o 51. Nós temos, irmãos, quem precisar de máscaras, nós temos máscaras personalizadas com a logo do Ministério Teu Reino. Também temos alguns livros da Dale Carnegie: Liderança, como superar-se e desafiar outros a fazer o mesmo. Muito bom esse livro, um livro de cabeceira, pequeno, livro de bolso. Também temos o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Paulo Vieira, que é dono da instituição Febracis, o cara é crente, congrega em São Paulo, se não me falha a memória. Poder da Ação. Também o Lidere-se, se você ainda não leu, quiser ler, o Lidere-se. O Lidere-se e o que eu lancei domingo retrasado, Frases que Enriquecem Mentes. Se você quiser adquirir, depois você pode estar comprando. Ou se você não tem dinheiro, a gente troca por relógio, sapato. Se for sapato feminino, número 37, Scarpan, todas as cores, minha esposa está aceitando. Amém? Blazerzinho também, 46, ela também está aceitando. Tá bom? A gente troca por qualquer coisa aí que tiver. Sem o livro você não fica. Marcos capítulo 5, capítulo 6, versículo 45. Quem achou, diga eu. Você não achou, irmão, você está lendo aqui atrás, que eu sei. Diz assim: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele
sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, ou que se cansavam de remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Jesus era o surfistinha de Nazaré, irmão. Andava na crista da onda. Ele que ensinou o Medina. Versículo 49. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: se animem, sou eu, não tenham medo. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães que havia acabado de acontecer, aqui nesse mesmo capítulo 6. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré. A palavra Genezaré no hebraico, irmão, é jardim. Grave isso. E ali atracaram, e saindo eles do barco, logo o conheceram. Estenda sua mão para cá, por favor, me abençoe com uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos e recebemos a oração em que os teus filhos estão ministrando sobre a minha vida. Que a minha limitação, Senhor, não venha atrapalhar o teu mover nessa noite. Que o teu propósito seja estabelecido e que os corações sejam aquecidos por intermédio do teu Espírito, por intermédio da tua palavra. Deus, a tua palavra diz em Deuteronômio 4:24 que o Senhor é fogo. E nós entendemos que o Senhor está nessa noite no nosso meio como um fogo, aquecendo a nossa reunião, aquecendo o nosso culto. Tua palavra diz em Jeremias 23:29 que não ela é só martelo que esmiuça a penha, ela também é como um fogo. Que a ministração da palavra nessa noite venha aquecer, venha nos tirar do lugar de frieza, de letargia, de indiferença, e que nos leve a um lugar de confronto, a um lugar, Senhor, de conquista, em nome de Jesus, amém. Diga comigo: vença a tempestade. Vença a tempestade. Irmãos, a palavra tempestade significa perturbação violenta, e é claro que geralmente essa palavra ela está coadunada a uma perturbação violenta atmosférica, ou seja, no clima. E quando falamos de tempestades, existem pelo menos 3 tipos de tempestades. A tempestade que vem por causa da nossa omissão. Por causa da nossa omissão. Essa tempestade, irmão, está lá no livro de Jonas, no capítulo de número 1, versículos 3 e 4. Essa tempestade veio porque Deus mandou Jonas para um lugar e Jonas foi para outro. E aí a Bíblia diz, no versículo 3, o seguinte: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Olha só, irmãos, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Porém Jonas, o porém de Jonas era a omissão e a fuga. Geralmente a omissão leva à fuga. Qual é o meu porém? Segundo Reis capítulo 5, o porém de Naamã era lepra. Apocalipse capítulo 2, o porém da igreja de Éfeso é que ela havia deixado o primeiro amor. Qual é o meu porém? Qual é o meu mas, o meu entretanto, não obstante, contudo? Qual é? Qual é o meu porém? O porém de Jonas é que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Olha o que acontece no versículo 4 de Jonas capítulo 1. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto a quebrar-se. E aí, irmão, você vai esperar
O que quebrar primeiro? Eu estava lembrando hoje do testemunho do Matos Nascimento, e o Matos Nascimento, ele era de família cristã, ele é irmão da Rose Nascimento, do William Nascimento, uma família de músicos, mas ele só veio para Jesus depois que ele perdeu tudo, inclusive a saúde. Com o cantor Lázaro não foi diferente, e isso acontece com muitas pessoas, é a mola propulsora, que muitas pessoas usam para virem para a igreja, a perda. Jonas, a Bíblia diz que o navio estava para se perder. O que você está esperando você perder, para você se ligar? O que você está esperando a vida te tirar? Foi Deus quem mandou essa tempestade, não foi o diabo, foi Deus, porque Deus queria atrair Jonas de volta para o propósito. Então a primeira tempestade que existe, que eu e tu precisamos vencer, é a tempestade da omissão. Pastor, como se vence a tempestade da omissão? Com obediência, não existe outra forma, não tem jeitinho brasileiro, é com obediência. O segundo tipo de tempestade que existe é a tempestade da plantação, quando nós plantamos coisas erradas. Essa tempestade não tem nada a ver com Deus, e não tem nada a ver com o diabo. Então não adianta nós às vezes querer colocar na conta do diabo ou na conta de Deus coisa que é simplesmente fruto da nossa plantação, da lei da semeadura, que está lá em Gálatas 6 e 7. Esta tempestade em detrimento da plantação está no livro de Oséias, capítulo 8 e versículo 7. Oséias capítulo 8 versículo 7, a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestades. Então, pastor, como é que eu tenho que fazer? Parar de mimimi, irmão, e começar a rugir. O que eu tenho que fazer? Parar de transferir a culpa para os outros e assumir responsabilidades, e entender que eu preciso me reposicionar e ter maturidade para colher com estilo, irmão, para colher aquilo que eu plantei, porque eu não tenho mais domínio sobre a minha colheita, eu tenho domínio sobre a minha plantação, porque a minha colheita de hoje aconteceu em detrimento de uma plantação errada de ontem. Então olha só, o passado está na mente e o futuro está na semente. Então olha só, primeira tempestade, omissão, algo que eu me omiti. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E Deus dá até a impressão que Ele nos respeita. Irmão, Deus não respeita, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele só está dando um tempinho para a gente. Se você está dentro desse estado de omissão, por favor, não espere vir a tempestade, não espere o seu barco se quebrar, não espere você ter que lançar coisas de valores nas profundezas. Se reposicione. Segundo lugar, se você tem um hábito de plantar, irmão, coisas erradas através de palavras negativas, se você tem o hábito de plantar o ódio, de plantar a incredulidade, tem gente que tem o hábito de plantar a tristeza, a mensagem dessa pessoa é sempre uma mensagem negativa, pessimista, de caos para baixo. Esse tipo de coisa, gente, vai atrair para as nossas vidas uma tempestade de plantação. O terceiro tipo de tempestade que existe está aqui no capítulo 6, que é a tempestade da provação. Bota aquela cruzinha de ontem, Angélica, por favor, aqui no telão. É a tempestade de provação. Essa tempestade você não entra nela porque você quer. Nessa tempestade você não entra nela porque você agendou. Nessa tempestade você não tem controle, irmão. O Espírito Santo ele vai te conduzir para o deserto, para essa tempestade. Deus vai submeter você ao miolo dessa tempestade. E essa tempestade está então no texto que eu li, mais precisamente no versículo de número 51, que diz assim: em seguida subiu no barco e o vento parou, e os discípulos ficaram admirados. Aqui na NVT, nova versão transformadora. Então essa tempestade, irmão, a tempestade da provação, é Deus levar você ao nível de admiração por Ele. Amém? Quem está no culto aí, pelo amor de Deus. Essa tempestade, a tempestade da provação, tem como propósito levar você ao estado de admiração.
Por isso, a NVT diz: e os discípulos, quando viram que a tempestade parou, só com a presença dele no barco, ficaram admirados. A palavra milagre é meirares no grego, que quer dizer causar surpresa, causar admiração. Então, se você está no meio dessa tempestade, irmão, não adianta espernear, não adianta fazer beicinho e nem postar nada na rede social, irmão, e não adianta ficar de mimimi. No meio dessa tempestade, irmão, você só tem que rogar por uma coisa, por a única coisa que acalma esse tipo de tempestade, que é a presença de Deus. Então, Deus vai submeter isto, você a isso. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado aqueles que sofrem a tentação, porque sendo provado receberão a coroa da vida. Essa tempestade, a provação, tem como propósito preparar você, irmão, para ir para o céu, preparar você, irmão, para desejar o céu. Amém? Quando o negócio apertou no Egito, o povo clamou por sair do Egito. Deus permite algumas coisas na nossa vida para nós queimar no nosso coração, passar a eternidade com Jesus. Amém? Pegou aí 3 tempestades? Posso encerrar a mensagem aqui? Não, estou só começando. Vamos lá. Não foi o porto, mas a tempestade que construiu a fama dos grandes navegadores. Não foi o porto seguro, foi a tempestade que construiu a fama dos grandes navegadores. E aí, você vai ficar sem entender e reclamando da aprovação até quando? Que não adianta reclamar. Na tempestade você não reclama. Diga para o irmão do lado: tire o re. Agora pergunta assim: entendeu o que é que eu desenho? Crente que entendeu, irmão, para que ele nasceu, não reclama, ele clama, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, em Marcos, capítulo 6, versículo 45, se puderem colocar na minha retaguarda aqui, no painel, eu ficarei bem feliz. O versículo 45 começa dizendo assim, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passou adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O que esse texto quer dizer? 2 coisas. Número 1, existem momentos, existem lugares, existem momentos que nós queremos fazer coisas boas, diga comigo, coisas boas, mas Deus impede. Agora existem momentos que é para a gente fazer coisas não tão boas e Deus nos obriga a fazer, que é o que aconteceu nesse texto. Logo, versículo 45, logo a seguir, compeliu, na minha tradução diz, os obrigou Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante. Os obrigou, não é opção, irmão. Mas existem momentos que nós queremos fazer coisas boas e Deus proíbe. Pastor, está na Bíblia? Está. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 6. A Bíblia diz que Paulo e Silas queriam entrar na Ásia para pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo os impediu. Então tem momentos que Deus vai te impedir e tem momentos que Ele vai te impelir. Eu acredito que Paulo perguntou assim para Jesus: mas vem cá, espera aí, Espírito Santo, o Senhor está dizendo para mim que eu e Silas estamos proibidos de entrar na Ásia e pregar o Evangelho? E o Espírito Santo disse: sim, estou proibindo. Mas espera aí, 3 capítulos anteriores está escrito o seguinte: e tendo a igreja jejuado e servido ao Senhor, disse o Espírito Santo. Não foi o Senhor quem disse? Foi. Disse o quê? Apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Chamado para quê? Para pregar. Então como é que o Senhor está me impedindo agora de pregar? Paulo poderia ter falado isso, não poderia? Quem é que acha que poderia? Diga eu. Sabe por quê, irmão? Deus não é óbvio, e Deus também não age na lógica. Tem coisas boas que a gente quer fazer e Deus não permite. Por quê? Não é o tempo.
não é do jeito dele, é do nosso, e aí ele não permite, mesmo que seja bom, mesmo que estejamos bem intencionados. Deus age nos dois P's, prioridade e propósito, entenda isso. Não era prioridade pregar na Ásia naquele momento, e você só vai entender isso um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente nesse texto, a Bíblia diz que Paulo foi dormir e teve uma visão, e nessa visão um homem aparecia para ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo vai para Filipos, capital da Macedônia, expulsa o capeta de uma menina, por causa disso vai preso, e lá na prisão ele e Silas começam a cantar. E aí a Bíblia diz que de repente, diga para o irmão do lado: Deus demora para fazer de repente. Então fique ligado, porque o de repente de Deus é muito rápido, e se você ficar distraído, irmão, comendo mosca, você não vai pegar. De repente veio um terremoto, e a Bíblia diz que abriram-se todas as prisões, o carcereiro se converteu, e ali em Filipos, naquela prisão, na capital da Macedônia, nasce a igreja na Europa. Então Deus trabalha nos dois P's. Quantos P's? Prioridade e propósito. E se você não tiver maturidade, você vai viver triste com Deus, porque parece que você quer fazer algo bom, e Deus diz: não, dá uma segurada aí, irmão, dá uma segurada, não está dentro da prioridade, não está dentro do propósito. Eu não trabalho por necessidade, eu trabalho por prioridade. Amém, gente? Quem está comigo aqui, diga eu. Então veja só, existem coisas boas que Deus nos proíbe de fazer, e existem coisas não tão boas que Ele nos obriga a fazer, que é o que está aqui. E logo os obrigou os seus discípulos, os obrigou a irem para onde? Para o meio da tempestade. Isso é bom? É ruim, irmão. Isso é desafiador, isso é horrível, isso é prova, irmão. Ninguém agenda estar no meio de uma tempestade. Ele os obrigou a ir para o meio da tempestade. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto, pastor Amarildo, é que Jesus só obriga discípulo. Jesus não obriga crente, Jesus não obriga membro de igreja, Ele só obriga discípulo, irmão. Por quê? Porque o discípulo sempre está interessado a aprender algo novo. O discípulo é sempre ensinável. O discípulo não sabe tudo, ele está sempre aberto para aprender algo novo. Então, irmão, tudo que Deus faz, diga comigo, tudo que Deus faz, só as mulheres, tudo que Deus faz, não é lógico. Só os homens, tudo que Deus faz é pedagógico, é para alguma coisa nós aprendermos. Então, se você não está entendendo, Pedro fala como algo, uma prova, como algo estranho, irmão. Algo é aquilo estranho, é aquilo que você não conhece, é aquilo que você não domina. Se você não está dominando, irmão, aquilo que você está enfrentando, apenas, irmão, fique clamando para aquele que entende tudo, está no controle, está no barco com você, em nome de Jesus. Então, irmão, esta é a pedagogia de Jesus. A Bíblia diz que Ele os obrigou a subir num barco, a passar adiante a Betsaida, enquanto Ele despedia a multidão. E aqui eu aprendo três coisas. Volta o versículo 45, por favor, e mantém ele enquanto eu estiver ministrando, por favor. Nessa pedagogia de Jesus, a primeira coisa que eu aprendo aqui: subir no barco, ou seja, não deixar de subir. A segunda coisa que eu aprendo na pedagogia de Jesus aqui é passar adiante, ou seja, não deixar de fluir, não deixar de crescer. Passar adiante, irmão, ir para o próximo nível, crescer. Diga para alguém do lado: até formiga cresce, irmão. E nós precisamos parar de sermos medíocres e querer crescer em todas as áreas da nossa vida. Não é pecado você nascer pequeno, irmão. Pecado, errado é você nascer grande, é anomalia. Mas errado é você morrer pequeno, isso é atrofia. O que é saudável, você está no centro do propósito de Deus, começar pequeno e ir crescer. Aliás, parece que está na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 28, o primeiro mandamento de Deus para o homem na Bíblia: cresça, suba de nível, suba para o barco. Terceira coisa que eu aprendo na pedagogia de Jesus aqui, é que Jesus disse que eles foram para lá, que eles deveriam ir para lá, enquanto Ele despedia a multidão. Primeiro lugar, não deixe de subir. Segundo lugar, não deixe de fluir. Terceiro lugar, não se deixe se distrair. Jesus disse: vocês vão para lá, que eu vou ficar aqui despedindo a multidão. Por quê? Porque a multidão nos distrai, e tudo aquilo que nos distrai, nos destrói.
Existem pastores que começaram humildes até pastorearem uma multidão. Existem pregadores e cantores que começaram humildes até cantarem e pregarem para uma multidão. A multidão nos distrai. A multidão mexe com o nosso ego. A multidão mexe com a nossa vaidade. E aí, como diz aquela canção, se a casa estiver cheia, mas se o Senhor não estiver aqui, ela estará vazia. Sabe o que me faz feliz nesta noite? É saber que eu estou pregando para uma multidão, mas eu sei que Ele está aqui conosco. Desde o primeiro momento em que aquela porta se abriu, Ele está aqui conosco. Diga para alguém do lado: Ele está aí do seu lado, irmão. Ele não te abandonou, querido. Fique tranquilo, ainda que você esteja no meio de uma tempestade. Pastor, eu não sei porque quando eu estou na prova parece que todo mundo me abandonou. Quem aqui já teve essa sensação? Levanta a mão, por favor. Irmão, pastor, sabe o que me chateia, pastor? É que eu passei por uma luta e aí ninguém me procurou. Irmão, Deus diz: está no meio da tempestade? Ninguém passa a tempestade no meio da multidão, irmão, é no isolamento. Faz parte do processo, irmão, em nome de Jesus. Versículo 46, por favor, diz assim: e tendo-os despedido, nossa, que parecido com a palavra discípulo. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Quando você lê o capítulo 6 de Marcos, há um turbulhão de experiência que Jesus está vivenciando nesse mesmo capítulo. No mesmo capítulo. Irmão, se eu for descrever tudo que eu passei no ano de 2021, foi muita coisa. Muita coisa. Nesse ano, nesse capítulo, foram muitos altos e baixos. Muitos. Coisas boas, coisas ruins. Só para você entender o que Jesus passou, por que ele foi orar, só para você entender por que nós como cristãos, nós não podemos parar de orar. Orar não é opção, é prioridade. Orar é a respiração da alma, do espírito. Ainda no capítulo 6, olha o que ele enfrentou. No versículo 5, Jesus curou muitos enfermos. Isto mexe um pouquinho com a vaidade do ser humano. No versículo 7, a Bíblia diz que ele empoderou os discípulos para irem e expulsarem demônios. Deu poder aos discípulos. No versículo 27, a Bíblia diz que ele perdeu o seu primo do coração, João Batista, o precursor dele. No versículo 44, ele multiplicou pães e peixe para 5.000 homens. Tudo no capítulo 6. No capítulo 49, ele andaria sobre as águas, ele faria algo que nunca tinha feito. Ele quebraria aquilo que Satanás propôs para ele em Mateus capítulo 4. Ele quebraria a lei da gravidade e andaria sobre as águas. Então, irmão, para eu e você, assim como Jesus, não travarmos com os impactos emocionais das nossas perdas e ganhos, nós precisamos ter uma vida de oração. Vou tentar desse lado aqui. Olha aqui para minha gravata. Para nós não travarmos com os impactos emocionais que nós enfrentamos com as nossas perdas e ganhos, nós precisamos ter uma vida de oração. Senão, nós travamos com a nossa perda ou nós nos embriagamos com os nossos ganhos. Você está me entendendo, querido? É por isso, irmão, que quando você está no altar, você está ali se oferecendo como um holocausto, como disse Paulo. Paulo diz que se oferecia a Deus como libação e como holocausto. O holocausto tinha uma característica: para que Deus houvesse recebido todo aquele holocausto, toda a carne tinha que desaparecer naquele altar. É para isso que serve a oração, irmão. Com a oração você não trava com crítica, você não se embriaga com bajulação. Quando você está na oração, irmão, você não celebra resultados imediatos, mas você também, irmão, não se entristece quando as coisas não estão como você esperava. Versículo 47 ao 48 diz assim: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Versículo 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. O que eu aprendo aqui?
Como que eu posso fazer para vencer a multidão? Ou, melhor dizendo, a tempestade? Irmão, vou ler de novo aqui o versículo 47. Diz assim: ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. 48, por favor. Ele vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por cima, ou andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Quando você lê o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que são 2 capítulos anteriores a este capítulo que eu estou dissertando, você vê que os discípulos também enfrentaram uma tempestade no meio do mar. Só que há uma diferença entre essa tempestade e a outra tempestade. Na outra tempestade, Jesus estava no barco dormindo. Nessa tempestade, Jesus não estava no barco. Mas é interessante que no capítulo 4, mesmo Jesus estando no barco, isto não os isentou de enfrentar tempestade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem crente que pensa, irmão, que quando ele vem para a igreja, os seus problemas desaparecem. Não, irmão, os seus problemas não desaparecem, porque o sucesso de um crente está na sua capacidade de resolver problemas. Aliás, são os problemas que nos levam para a oração, para o jejum e para a dependência de Deus. Observe que no capítulo 4, mesmo Jesus estando no barco, também enfrentaram tempestades. Porque a presença de Jesus não nos isenta de problemas. A presença de Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Então, pastor, de que adianta servir a Jesus? A diferença é entre nós e o ímpio. Quando enfrentamos as mesmas tempestades, os mesmos problemas, é que o ímpio tem um subterfúgio chamado cocaína, crack, bebida, sexo livre. Mas nós não temos subterfúgio, nós temos um refúgio. A diferença é que quando o ímpio passa por dificuldade, irmão, ele cai em depressão profunda, e você cai em profunda adoração a Deus, porque você sabe que é só Ele que pode resolver os seus problemas. Aleluia! A presença de Jesus não nos isenta do processo. Amém? Se você não queria ouvir isso, só lamenta, irmão. Esta é a proposta do Evangelho, esta é a proposta da cruz. Ele profetizou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tipo assim, quem está comigo, vence o mundo. Vamos lá. A Bíblia diz que, vendo que se cansavam de remar. Querido, Deus nunca nos perde de vista, amém? Ele estava vendo o cansaço, ele estava vendo a tempestade, ele estava vendo o problema que eles estavam enfrentando, ele estava vendo os desafios que eles estavam enfrentando, eles estavam vendo. Então a primeira coisa que o diabo quer é que você se sinta invisível quando você está no meio da prova. O fato de ninguém estar ligando para você, o fato de Deus permitir que você tenha essa sensação de invisibilidade, isso não é uma realidade. Sabe por quê? Ainda que os homens não estejam vendo você, ainda que nada em você chame a atenção dos homens, deixa eu falar uma coisa para você: Deus nunca perdeu você de vista. Esta era a hora que você reagir, irmão. Deus nunca perdeu você de vista, nunca. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, sabe o que Deus disse? Tenho visto atentamente. Quer dizer, eu não estou vendo superficialmente assim, não, eu estou vendo atentamente. É como se Deus estivesse lá do céu assim para você, ó. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. É por isso que eu te digo, vale a pena você não desistir, vale a pena você continuar orando, porque Jesus ensinou em Mateus 6,6: ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará na frente de todo mundo, publicamente. Publicamente, o teu Pai te recompensará publicamente, crente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Deus está vendo no que você está se cansando. Mas às vezes você se cansa porque você não está fazendo o que tem que ser feito no meio da tempestade. Ainda nesse versículo diz: porque o vento lhes era contrário. Então aprenda o momento, irmão, em que o vento está contrário. Quem aqui já foi puxado pela correnteza do mar? Além de mim. Eu estava na primeira coroa, já me encobria. E aí você começa a ser puxado. Primeira coisa que dá: desespero. A pupila já delata na hora, né? Você já começa a procurar o salva-vida. E aí você comete um grande erro, porque você quer nadar. Quanto mais você nada, mais para trás você vai, e mais você se cansa. O que você tem que fazer? Relaxa, irmão, só boia. Existem momentos que não adianta remar. Os discípulos estavam se cansando porque estavam remando no meio da tempestade. Alô, sabe por que você está cansado? Porque você está remando sozinho em um momento que não é para você remar. Existem lutas que você tem que lutar, existem lutas que você tem que adorar, e aí Jesus luta por você. Existem vitórias que o povo de Deus recebeu entrando no campo de batalha. Teve vitórias que o povo de Deus a recebeu indo para o altar adorar o Senhor. Josafá, enquanto ele adorava, Deus fazia o que era para Josafá fazer. Então vamos lá, pastor, o que eu tenho que fazer no meio da tempestade? Vamos aprender com o cara mais inteligente depois de Jesus no Novo Testamento, Paulo. Atos capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo, estando indo para ser julgado em Roma, ele passou por um vento chamado Euroaquilão. O vento Euroaquilão era um vento que soprava em todas as direções, então não tinha para onde ir, irmão. Não tinha para onde ir. Diga para o irmão do lado aí: quando não tiver para onde ir, não vá a lugar nenhum, irmão. Fique onde você está. Se você não tem bússola, não adianta ficar andando na mata, irmão. Pastor, o que eles fizeram? Atos 27:15 diz assim: não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Sabe aquele louvor, irmão? Deixa a vida me levar. Irmão, o ímpio já entendeu isso. E a gente se cansa porque a gente quer levar a vida do nosso jeito. Irmão, Jesus é o que? Vida ou morte? Então diga para o irmão do lado: deixa a vida te levar, irmão. Deixa a vida te levar. Começa a levar a vida do jeito da vida, e aí você não vai morrer antes do tempo. Você não vai se estressar, não vai precisar procurar psicólogo, coach, psiquiatra. Não vai precisar, irmão. Só relaxa. Foi o que eles fizeram aqui. A tempestade será sempre suportável, mas jamais será controlável por nós. Alô? Os discípulos estavam enfrentando o mar e o vento. Quem aqui tem controle sobre mar e vento? Nós temos? Você tem controle sobre o mar e o vento? Então, irmão, você não consegue emagrecer 1 quilo, e você quer controlar essa tempestade em que você está. Querido, pelo amor de Deus, não faz assim, irmão, que o ciúme é traiçoeiro. Para de querer controlar aquilo que você não tem controle. Entregue na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele tudo fará. Pastor, mas eu tenho ansiedade. É por isso que eu como, pastor, porque eu tenho ansiedade. Esse dia eu ia comer a geladeira, só que não te faltou margarina. Irmão, se você tem ansiedade, 1 Pedro 3:7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Irmãos, as nossas tempestades sempre serão maiores do que nós. Senão não são tempestades. Pastor, eu estou enfrentando um problema grande. Se não fosse grande, não seria problema. Amém, gente? Vocês nunca ouviram uma criança chorando, irmão? Irmão, as nossas tempestades sempre serão maiores do que nós, mas jamais serão maiores do que o nosso Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu te agradeço, Jesus, porque eu sei que tu estás no controle de tudo. Nenhuma tempestade dura para sempre, meu irmão.
Versículo 48, por favor. Diz assim a partir da parte B: perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Perto da quarta vigília, pastor, que horário é esse? Quase 3 da manhã. Versículo 47 diz que eles foram no final da tarde, ali por umas 6 horas da tarde. Isso era 3 horas da manhã. 8 horas remando, 8 horas no meio de uma tempestade, 8 horas tentando chegar no seu destino. E aproximou-se deles andando sobre o mar. Irmão, quando menos esperamos, Ele vem nos socorrer, amém? Amém? Quanto menos esperamos, Ele vem nos socorrer, fazendo aquilo que ninguém fez, andando sobre o mar. Pastor, como é que eu faço para saber que Ele está vindo? Quando Ele vem, irmão, Ele não vem do modo convencional. Quando Ele vem, Ele não vem do modo padrão, irmão. Jesus não imita ninguém, Ele é o Criador de todas as coisas. Irmão, se você não está conseguindo mais acreditar na voz de Deus, ou se você está vivenciando um momento de silêncio de Deus, acredite nos sinais de Deus. Eu falei isso na quarta-feira. Quando Deus não estiver falando com você audivelmente, usando uma música, usando um profeta, usando uma profetisa, usando um programa da rádio, quando Deus não estiver falando com você audivelmente, preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais de Deus. Os sinais de Deus são inusitados, os sinais de Deus são atípicos, os sinais de Deus são incomuns. Por isso que os grandes avivamentos no culto vêm nos dias que nós não esperamos, porque Deus não depende de ser humano, irmão. Deus não depende de ser humano. Eu me criei numa igreja que fazia congresso de avivamento. Aí vinha um avivalista com uma mala cheia de fogo, esparramava sobre nós 3 dias, e depois a gente voltava à frieza. Preste atenção nos sinais de Deus. Isaías 7,14. Deus queria mandar um sinal do nascimento do seu filho. Ele disse: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Como é que é esse sinal, Isaías? A virgem vai engravidar. Mas virgem não engravida. Este é o sinal. Amém? Disseram para Jesus: você é o Messias? Dá um sinal. Ele disse: eu não vou dar outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. O livro de Jonas faz do grande peixe, Jesus fala baleia. E se Jesus dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar, amém? Amém? Eu não sei se já contei isso aqui, mas se eu contei eu vou contar de novo, que a pastor adora repetir, né? Um menino foi no culto, o pastor pregou sobre Jonas, e ele foi para a escola empolgado, falando para os amiguinhos sobre Jonas. A professora que endemoniava o diabo disse: você acredita nessa bobagem? O menino disse: mas oxe. Acho que o menino era mineiro. Oxe, como não acreditaria? O pastor pregou, está na Bíblia. Aí a professora disse: não sei não. Aí o menino disse: tá, se a senhora não sabe, eu sei. E eu vou ter mais certeza quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas. Aí a professora endemoniada disse: tá, e se o Jonas foi para o inferno? Aí o menino invocado disse: aí a senhora pergunta. Simples assim. O que é legal, irmão, é vocês rirem das mesmas coisas que vocês já ouviram falar, né? Isso é bom demais. Alô, quem está comigo? Jesus veio andando sobre as águas. Diga para o irmão do lado: te liga, irmão. Fica ligado, porque quanto você menos espera, um sinal incomum vai chamar a sua atenção para um grande milagre. Amém ou não amém? Versículo 49 diz: mas quando eles ouviram andar sobre as águas, cuidando que era um fantasma. Irmão, acho que eles ligaram para os caça-fantasmas. Faster! Dá para acreditar nisso, pastor? Não dá para acreditar nisso, pastor Giovanni. Acreditaram que fosse um fantasma e deram grandes gritos. Eu queria estar lá para ouvir esses gritos, irmão. Queridos, os discípulos o confundiram com fantasma. Mateus capítulo 16, os homens o confundiram com o profeta Elias, o Jeremias ou João Batista. No capítulo 24, os discípulos a caminho de Emaús, o capítulo 24 de Lucas,
Confundiram Jesus como um viajante qualquer. João capítulo 20, Maria confundiu Jesus com um jardineiro. Será que nós não temos confundido Jesus na nossa geração, irmão? Será que nós não temos confundido Jesus com um garçonzinho disposto a nos servir, com um menuzinho? O que eu quero comer hoje no culto? O que eu quero beber hoje? Uma água com gás, Senhor, com 2 pedras de gelo e limão espremido. Será que nós não estamos vivendo uma geração? Devemos tomar cuidado, gente, porque às vezes a noite escura, acompanhada de uma tempestade forte, pode ofuscar a nossa visão acerca de quem Jesus é e nos fazer confundir Jesus como um nosso amiguinho de todas as horas. Jesus conhece meu coração, ele é meu amiguinho, ele me acompanha até no motel fornicando, ele acompanha, ele é meu amiguinho. Será que nós não estamos confundindo Jesus com um balconista de farmácia, que ele tem que curar todas as nossas dorezinhas? Será que nós estamos confundindo Jesus com o Robin Hood, aquele que tira do rico e dá para o pobre? Tem muito crente, irmão, que não trabalha e não estuda e tem raiva do patrão porque é rico. É que enquanto seu patrão estava estudando, você estava apertando o fininho, querido. Então agora só lamenta, irmão, teu patrão vai chegar de Camaro e você vai chegar com uma carroça puxada por um cavalo. E você vai ter que ter maturidade para entender que essa é a sua realidade. Jesus não é Robin Hood. Jesus não tira do rico para dar para o pobre. Ele não tira do rico ímpio para dar para o crente pobre, desorganizado, que é o último a chegar no trabalho, o primeiro a querer ir embora e se esconde no banheiro para usar o WhatsApp. Não. O Jesus da Bíblia é justo. O Deus da Bíblia é justo. Será que a gente não tem confundido Jesus, não? Será que nós não temos confundido Jesus com um terapeuta relacional? Jesus tem que engolir meus relacionamentos fora da Bíblia, meus relacionamentos antibíblicos. Será que nós não estamos confundindo Jesus com um psicólogo compreensivo, com um coach que me entende de todas as minhas demandas emocionais do passado? Tome cuidado, irmão, porque no meio da tempestade você pode confundir Jesus. Versículo 50 diz assim: porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, gente, eu não sou fantasma. E outra coisa que ele falou aqui: não tenha medo. Voltamos de novo ao capítulo 4 de Marcos. No capítulo 4, quando os discípulos enfrentaram a tempestade, Jesus falou para o vento e para o mar: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Só que agora, no capítulo 6, ele não fala para o mar e para o vento, fala para os discípulos. Por quê? Por que no capítulo 4, Jesus falou para o mar e para o vento? Jesus falou para coisas. Porque tem momentos na nossa vida em que Satanás coloca coisas para tentar afundar o nosso barco. Só que tem momentos que quem está afundando o nosso barco não são as coisas, somos nós. Tem momento que Jesus fala com o barco, com o mar, com as coisas, mas tem momento que Jesus vai falar conosco, porque nós é quem estamos administrando mal o nosso casamento, a nossa vida espiritual, a nossa empresa, e estamos colocando a culpa nas coisas. Quem está me entendendo aqui? Esses dias, irmão, pastor, você tem que ir lá na minha casa. Por quê? Está acontecendo umas coisas esquisitas. Eu disse: então chama os caças fantasmas, não eu. Mas pastor, vai lá para orar pela minha casa. Eu digo: dá a tua casa para mim, irmão, que ela vai se tornar um paraíso. Eu disse: você está estragando a sua casa, você está estragando a sua empresa, você está estragando o seu casamento, é você. Pare de botar essa culpa no diabo, nos demônios, na crise, no Bolsonaro, na Dilma, no Lula. Para dessa bobagem, pelo amor de Deus. Cresça. Vou repetir aqui, eu encerro isso aqui. Tem momentos que Jesus fala para as coisas, e tem momentos que Jesus fala para nós. O que Jesus falou para eles? 3 coisas: tenha bom ânimo, sou eu, e para de ter medo. Então, às vezes o meu problema é o desânimo. Aí ele fala para mim: Jean, tenha bom ânimo,
Pare de ser desanimado, porque é chato, irmão, andar com gente desanimada. É ou não é? É chato andar com pessimista. É chato andar com gente que não acredita mais nas promessas de Deus, que não acredita mais em milagres. Outra coisa que ele disse: sou eu. É chato andar com quem não conhece Jesus, com quem não entende que foi Jesus que levou essa pessoa a passar por esse processo da tempestade. É chato andar com gente medrosa. Eu não estou falando de quem tem medo normal, eu estou falando de quem tem fobia. Fobia, irmão, é incredulidade. Fobia é ignorância. Fobia é quando a sua mente mente. Por isso claustrofobia, porque a sua mente mente, que se você ficar num lugar aqui dentro desse aquário, vai faltar o ar para você. Não vai faltar, é a sua mente mentindo. Versículo 51 diz: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E subiu para o barco para estar com eles. Olha aqui para mim. Jesus não só quis resolver o probleminha deles, Jesus não só quis acalmar a tempestadezinha deles, Jesus quis estar com eles. Amém? Amém? Alô, quem está comigo aqui? Então não use Jesus só para resolver os seus probleminhas, irmão. Queira estar com Jesus. Lucas 22:15 diz: e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Você sabe o que é, irmão? Jesus reunia a galera para participar da Páscoa. Ele dizia: gente, eu estava muito desejoso por esse momento. E olha o tamanho da intensidade de Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo de número 29, ele disse: e desde agora eu não vou mais comer essa Páscoa, até que eu coma com vocês de novo no reino de meu Pai. Querido, talvez você não saiba, mas Jesus quer estar contigo. Jesus quer estar com você, irmão. Jesus é relacional, Ele não é apenas espiritual. O que revela os verdadeiros amigos não é a prosperidade, é a tempestade. Não é o seu dinheiro que vai revelar quem são os teus verdadeiros amigos, é a tempestade, irmão. É quem vai para o barco junto contigo. Jesus está no teu barco, irmão. Vou repetir: Jesus está no teu barco. Pastor, está difícil, mas seria terrível se Ele não estivesse no barco. Ele não disse que seria fácil, Ele disse que seria possível. Quando o barco ameaça afundar, irmão, sabe qual é a primeira coisa que pula fora do barco? Os ratos. Então, se tem pessoas que tenham pulado fora do seu barco, se tem pessoas que têm te abandonado, querido, fique tranquilo, irmão. Os ratos vão pular fora, mas Jesus vai pular para dentro, em nome de Jesus. Ele não vai te abandonar, Ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Irmão, para o vento se acalmar, a presença de Jesus no barco foi suficiente. Para o vento se acalmar, a presença de Jesus no barco foi suficiente. Ele não precisou falar nada. E para mim, irmão, a presença de Jesus ainda é suficiente, ou Ele ainda tem que me provar? Queridos, eu sei que Jesus prospera ainda. Eu sei que Jesus cura enfermos ainda. Já contei esse testemunho. Eu estava pregando em Florianópolis. Depois da pregação, os cantores estavam cantando, e lá de trás veio uma senhorinha marchando. E na medida que ela vinha marchando, andando para frente, a igreja incendiando. Eu não sabia nem porquê, porque eu nunca fui pentecostal na pregação. E aquela velhinha veio, e a igreja incendiando. Eu não aguentei, eu olhei para o pastor, eu disse: pastor Fernando, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ele disse: essa mulher, irmão, pastor, ela sobe um monte para vir na igreja, há 30 anos, empurrada numa cadeira de roda, e Jesus acabou de levantar ela da cadeira de rodas. Eu sei que Jesus ainda cura, irmão. Eu fiz um jejum de 3 dias e fui em Tubarão. Quando eu orei por uma surda, ela começou a ouvir. Eu sei que Jesus ainda cura. Eu sei que Jesus prospera financeiramente.
Eu sei que Jesus abre portas de emprego, eu sei que Jesus nos dá promoção de emprego, eu sei que Jesus nos dá marido, nos dá esposa, eu sei de tudo isso, mas eu sei que se Ele não fizer nada disso, Ele continua sendo suficiente para eu continuar servindo, adorando e exaltando ao nome dEle. Ei, chorocomanda, rabassurianda, rabarraia. Aleluia. Levante a sua mão, por favor, adore a Jesus, feche seus olhos. Chorocolamanche de coforomandarabassúria. Seu amor me deu uma nova canção. Cante. Cante mais forte. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Cante. Seu amor me deu uma nova. Cante forte. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Diga: não há outro, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Versículos 55 e 52. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Aleluia. Sabe o que eu quero aprender? Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando ameaça uma tempestade, ameaça uma tempestade, o beija-flor se recolhe, se esconde, mas a águia continua voando, porque o poder da águia se aperfeiçoa na tempestade. A musculatura das asas dela são exercitadas na tempestade. Olha aqui para mim, aqui eu encerro. Segundo a ornitologia, a ciência que estuda as aves, das 10.087 tipos de aves que existem, só tem uma ave que voa para trás, é o beija-flor. A águia, você nunca vai ver uma águia voando para trás, irmão. Você nunca vai ver uma águia recuando. Por isso Isaías capítulo 40 versículo 30 diz: mas os que esperam no Senhor subirão aos céus com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tem momento que você vai estar voando,
Tem momento que você vai estar correndo, tem momento que você vai estar andando, mas não pare, continue, porque no meio dessa tempestade, Jesus não desistiu de você, Ele não te abandonou, Ele continua contigo. Levante a sua mão, adore a Deus, não há outro lugar que eu quero estar, não há.